Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho. Para você que não me conhece, sou professora e psicopedagoga e hoje vamos para uma aula bem diferente. Vamos com um aulão de língua portuguesa. Eu passando aqui para vocês algumas dicas para você sair bem na prova do SAEB. Você ficou interessado? Continue aqui comigo até o final deste vídeo. Primeiro eu quero também agradecer a todos os inscritos aqui no meu canal. Meu muito obrigada. Fico muito feliz. Isso mostra que estão gostando aqui dos conteúdos que eu estou fazendo para vocês com tanto carinho, né? Então, muitos colegas também professores estão compartilhando aqui as minhas aulas para passar para os seus alunos. Muitos alunos também. Então, muito obrigada de verdade pelo carinho de todos. E para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite agora e se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para cada nova videoaula que eu postar aqui para você ser logo avisado, tá bom? Então, aproveite para fazer parte também aqui dessa grande família que está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco o que é esta prova, né? Já faz umas aulas, tem umas aulas minhas aqui anteriores que eu já estou fazendo, como fosse um aulão preparatório, né? Para as provas externas, como SAEB, SAEP, para a prova de Enem, para IFPE, né? Mas a gente hoje vai entender um pouquinho sobre esta prova, tá certo? E vamos também desenrolar aí como respondê-la sem perder muito tempo. Porque no caso desta prova, a gente tem que aproveitar cada minutinho que temos para fazer essa prova. Vocês vão entender por quê, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o SAEP significa um sistema de avaliação da educação básica, ok? Então, é uma prova que é nível nacional, tudo bem? E são para os alunos do 5º ano, 9º ano e 3º ano. Então, são para aqueles alunos que estão terminando cada ciclo, ok? Da nossa educação básica. Então, para os alunos, já tem alguns alunos que começaram a fazer perguntas para mim lá no direct, meio aperreados, não digo meio, mas totalmente aperreados. Professora, como eu vou fazer esta prova em tão pouco tempo? Os textos são enormes, né? A gente tem que ler, reler, analisar, mas não dá. Aí tem algumas escolas que estão fazendo, né, aplicando simulados, seguindo o modelo realmente desta prova. E os alunos estão sentindo, né, que não vão conseguir. Então, diante de pedidos desses alunos que falaram comigo no direct, né, os alunos de todos os lugares, até os meus próprios alunos também, então estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, uma outra dúvida que surgiu de alguns alunos. Professora, como eu faço para preencher o cartão de resposta? Alguns alunos, né, como eu disse, estão fazendo simulados, né, nas escolas, para exatamente ficar praticando, né? E tem alguns alunos que estão sabendo preencher o cartão de resposta. Então, eu estou mostrando para vocês um pedacinho aqui do modelo do cartão, né, de resposta do SAEB. Como eu disse a vocês, a prova é separada por blocos. Cada bloco, gente, você tem um tempo, que é mais ou menos 25 minutos. 25 minutos, professora, 25 minutos. Então, cada bloco você tem 25 minutos para poder responder as questões que estão lá na prova, tá bom? E quando você finaliza de fazer, de responder, melhor dizendo, a sua prova, você vai ter que passar agora suas respostas para este cartão aqui. Então, percebam que aqui, ó, tem as numerações que significam cada questão para cada bloco. Tá vendo? Bloco 1, 2, 3 e 4. Que no caso a prova vem português e matemática, ok? Então, aqui nesse bloco 1, vamos dizer que tá no seu
que está na sua prova português. Então, você vai preencher aqui o que você respondeu na prova, tá bom? Vai preencher aqui. Então, se o primeiro quesito você marcou lá na sua prova, letra C, você vai pintar aqui a bolinha da letra C. Pintar mesmo, tá? Não pode marcar X, nem fazer um tracinho, não. Tem que pintar a bolinha, tá bom? A bolinha que está com a letra que você respondeu na prova, tudo bem? E só pode pintar uma bolinha de cada questão. Então, tem muitos alunos que estão errando, preenchendo como marcando duas bolinhas, né? Que eu digo, duas alternativas, 3 de cada questão. E não pode. Vai ficar anulada a tua questão. Então, você só pode realmente responder colocando uma alternativa para cada questão. Tudo bem? Então, isso aqui você só vai preencher quando finalizar a sua prova. Ou pelas orientações do aplicador no dia que for aplicar a sua prova na sua escola, tá bom? Ele vai explicar melhor, mas eu só estou explicando o que para vocês? Que na hora de preencher aqui o cartãozinho de resposta, só pode marcar uma alternativa para cada questão, tá bom? De acordo com o que você respondeu na sua prova. Tudo bem aí, gente? Então, só para esclarecer aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, vamos agora entender agora um pouco na prática como você vai responder a sua prova, principalmente de língua portuguesa, em pouco tempo, tá? Porque a questão da prova do SAI é você aproveitar cada minutinho que tem ali para você para responder sua prova e responder toda, tá? Todos os blocos você tem que conseguir respondê-los, tá certo? Então, vamos aqui entender como a gente pode fazer. Então, eu vou passar para vocês uma técnica, tá bom? Que serve também para concursos, para quem vai fazer provas aí de Enem, de FPE também, serve também, tá bom? Serve para todos. Então, qual seria essa técnica? Primeiro, quando você chegar na prova, aí você vai ver aquele texto, né? Pode ser um texto grandão, pequeno. Não vamos primeiro para o texto. Com o professor, a gente não vai primeiro para o texto, não. A gente vai fazer de uma forma diferente agora, tá bom? A gente vai agora para a questão, ok? Você chegou na prova, ó, entende? Você chegou na sua prova, você não vai logo ler o texto, você vai ler a questão, tudo bem? Então, a primeira questão é essa daqui, que é exatamente do descritor 18. O descritor significa habilidade, tá bom? Habilidade que o estudante tem adquirido no decorrer dos anos dele de estudo. Então, ele quer saber se você, no caso o aluno, sabe reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, o descritor 18, que é a habilidade 18, quer saber se você sabe reconhecer o efeito de sentido, né, ou que está ali presente no texto, que pode ser de uma palavra, que possa ser também uma frase, certo? Que está no texto, se você sabe distinguir em que está se referindo essa frase ou esta palavra. Então, é em relação a esta questão aqui, que é sobre esta habilidade 18, tá bom? Então, deixa eu só deixar vir para cá para vocês verem melhor essa questão, ok? Então, vamos lá. Então, na questão aqui, a primeira questão, ele quer saber, no texto, o uso da expressão água que não acaba mais, L11 revela. Então, a gente já sabe que a informação deste enunciado está no texto, porque está falando no texto. Então, aqui estou me referindo ao quê? A compreensão textual ou a interpretação textual? Para quem me acompanha aqui nas aulas anteriores,
É o que então? Compreensão textual. Então, é em relação à informação que está no texto, ok? Então, já sei que essa expressão água que não acaba mais está no texto. Esse L.11, gente, significa a linha, tá bom? Que teve alguns alunos que me perguntaram, professor, o que significa esse L ponto e um número aí que tem na questão? Significa a linha, tá bom? É a linha e tem um número onde você vai encontrar que eu falo esta frase aqui dessa questão. Então, ele está já lhe orientando que esta frase, a água que não acaba mais, ela se encontra no texto na linha 11. Tudo bem? Então, a gente já entendeu aqui a pergunta. Agora, vamos ler o texto. O texto vem dizendo assim, no título, As Amazônias. Ok? Vamos ver. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata continua com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Tudo bem? Então, a gente acabou de fazer a nossa primeira leitura. Aqui, até então, tá tranquilo que vocês... professor, é um texto pequeno. Mas se for um texto grande, aí o que eu faço? Todo jeito, você tem que ler o texto, certo? Você vai ter que ler o texto. Não tem para onde correr, não. Tudo bem? Sendo que a gente vai observar de uma forma um pouquinho mais rápida para você responder as questões. A gente começou fazendo o quê? Lendo a questão. A gente leu a primeira questão. Tudo bem? E estamos fazendo a nossa primeira leitura neste texto. Então, nessa primeira leitura, já vou observar o título do texto. Quem é o título? Certo? Eu vou observar um pouquinho o que o texto aqui está falando. Dá para a gente ter uma noção já na primeira leitura. E vou observar também a questão que eu li antes de chegar no texto, que é de uma frase aqui, no caso, nossa questão. Veja que é uma expressão do uso dessa frase aqui, ó. Água que não acaba mais. Essa frase, ela se encontra na linha 11. A linha 11. Aí você vai ter que contar as linhas, tá bom? Para chegar na linha 11. Então, ela está aqui, ó. É água que não acaba mais. Tá bom? É esta frase aqui que está lá no nosso enunciado. Então, para ter uma resposta mais rápida, a gente vai observar lá na questão a linha, que já encontramos a frase. E como eu vou responder? Tem muita gente que quando encontra uma frase que foi retirada do texto, que está na questão, ela vai logo ver o que vem depois daquela frase. Aí venho com a dica para vocês. Quando vocês encontrarem uma questão que ela tem um fragmento que foi retirado do texto, você vai voltar para o texto e vai voltar também a parte antes dessa frase. É onde você vai encontrar a resposta. Não é o que vem depois dela, não. É o que vem antes, tá bom? Porque as alternativas vêm dizendo aqui, ó, no caso da letra A, que essa frase expressa admiração pelo tamanho do rio, ambição pela riqueza da região, o medo da violência das águas e a surpresa pela localização do rio. Então, a gente vai ver agora, nesta linha 11, ela no texto, voltando antes dela. Assim, ó. Ela não está aqui. É a água que não cabe mais. Então, a gente vai ler
este parágrafo aqui, tá certo? Que aqui vai estar a minha resposta e que vai ter também um sentido com o que está lá nas questões, que eu digo que está lá na questão nas alternativas, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. Então, nesse trechinho aqui, o que a gente pode entender? Você dá uma pausa também aí, tá certo? Para você analisar direitinho o que você pode entender aqui nesse parágrafo. Dê uma pausa aí. Então, se você já pausou, dê uma analisada. Então, nesse parágrafo, está falando sobre o quê? Sobre o maior rio do planeta, né? Enfatizando a extensão deste rio que tem no Amazonas, não é isso? Tá falando aqui nesse parágrafo, tá? E são mais de 1000 rios que está desaguando também no Amazonas. Aí a gente volta para a questão. No texto, no caso tá a resposta no texto, tá? O uso da expressão a água que não acaba mais revela admiração pelo tamanho do rio, ambição pela riqueza da região, medo da violência das águas ou surpresa pela localização do rio. Dê uma pausa aí no seu vídeo e a gente continua para ver aqui a nossa resposta. Depois que você deu sua pausa, já respondeu, vamos ver qual foi a alternativa que você marcou? Vamos lá? Letra A, muito bem! Se você acertou, é letra A, sim. É a única que se encaixa com aquela expressão, né, da água que não acaba mais. É uma admiração pelo tamanho do rio. Tanto que nesse texto, olha, gente, bem aqui, ó, vem falando maior rio do planeta, né? Então, é a única que se encaixa. Tá vendo aí? Gostou? Veja que a gente respondeu sem precisar ler de novo o texto, no sentido de ler o texto todo, que eu quero dizer, na segunda vez. A gente leu a primeira vez, leu o texto, e numa segunda vez que a gente foi lá ler o texto, a gente focou exatamente na linha do fragmento que se encontra lá no texto, para a gente ter encontrado essa resposta. Deu para aí, ó, desenrolar? Ganhando tempo. Vamos ver aqui a segunda questão. A segunda questão é ainda em relação àquele mesmo texto, tá bom? Que significa nesse segundo quesito é em relação ao descritor 6, que quer saber se você sabe identificar o tema agora de um texto. Então, nesse descritor 6, que é a habilidade 6, se a gente sabe identificar aí o tema. Então, a segunda questão fala que o texto trata, então estou me referindo o quê? O que está lá no texto de novo, tá certo? Então, é compreensão textual. Então, o texto trata da importância econômica do rio Amazonas, B, das características da região amazônica, C, de um roteiro turístico da região do Amazonas e D, do levantamento da vegetação amazônica. Agora a gente vai voltar de novo para o texto, tá certo? E vamos ler agora na parte que estiver no texto que a gente não leu na segunda vez. A gente leu a segunda vez essa aqui, não foi? Não foi isso? A gente vai ler agora as partes que não tenha lido. Isso eu falo também quando for um texto grande, tá certo? Ou um texto pequeno. Então, você vai ler a parte que está lá no texto que você não tenha lido ainda. Então, vamos para cá. Ó. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim,
água e céu. Aqui nesse trechinho, a gente já leu, mas se você quiser ler, pode ler também, né? Que aqui fala do quê? Da questão da mata, né? Que ela não tem fim, né? Que a gente leu. Fala também das árvores que são muito altas, que é cortada pelo Amazonas, que é o maior rio do planeta. Então, aqui a gente já leu. Aí a gente vai para a questão. Então, o texto trata de quê? Da importância econômica do rio Amazonas, das características da região amazônica, de um roteiro turístico da região do Amazonas ou do levantamento da vegetação amazônica. Dê uma pausa no seu vídeo agora, pensa direitinho, tá, gente? E tente responder e a gente vai conferir aqui comigo, tá bom? Agora que você deu uma pausa aí, qual foi a sua alternativa? Vamos ver? Qual é o que o texto está tratando? Das características da região amazônica, gente. Esta aí, se você acertou, ó, tá de parabéns, viu? Então, é a única que se encaixa, é a letra B. Não poderia ser a letra A, porque não tá falando nada da economia, dos rios, não tá falando disso. A gente viu que não tá falando disto. A gente viu que não tá falando do roteiro turístico, né? Passear, olha, aqui tem a cidade e tal, não tá falando essas coisas. Não tá falando, não tá mostrando no texto levantamento da vegetação, de tantas vegetações que tem, não tem isso. Então, a única que se encaixa, realmente, das alternativas é a letra B, que ele apresenta as características da região, o que ela tem, né, na visão ali do texto. Então, se você acertou, ó, parabéns! Olha o tempo, consigo desenrolar? Pouco tempo, né? Vamos para a próxima questão, que é do mesmo texto, tá bom? Nesta questão, ele quer saber agora, vamos ter qual habilidade agora para trabalhar. Vamos para a habilidade 14, que é o descritor 14. Se você sabe distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Se você sabe distinguir o que é uma opinião e o que é um fato sendo apresentado naquele texto, tá certo? Então, a opinião já estou dizendo. Eu dar a opinião, o que eu acho sobre o que está sendo apresentado para mim. O fato é eu descrever, né? Apresentar o que está ali naquele texto, dependendo do tema. Então, o terceiro fala aqui, ó. A frase que contém uma opinião. Então, neste terceiro, ele quer saber a alternativa que contém uma opinião. A letra A vem falando aqui, ó. Cobre mais da metade do território brasileiro, que se encontra na linha 3. Então, na terceira linha lá do texto, a gente vai encontrar essa frase, tá bom? Na B, vem falando que não cansa de admirar as belezas da maior floresta, que a gente encontra na linha 4 a 5 do texto. No C, maior floresta tropical do mundo, que é a linha 5 e 6. E no D, é mata contínua, né, cortada pelo Amazonas, que é a linha 7 e 8. Então, a gente vai ver aqui nessa linha 3 que encontramos cobre mais da metade do território brasileiro. Na linha 3, cobre mais da metade do território brasileiro. Aqui não está mostrando para vocês a linha 3, assim, poxa, senhora, não está aparecendo o 3, parece a segunda linha. É porque eu estou em forma de slide, tá certo? Mas na folha, né, na sua prova, vai estar lá, sim, a terceira linha, tudo bem? Então, aqui, só para a gente entender, aqui no slide, realmente, slide não está aparecendo a terceira linha, sim a segunda, que é esta daqui, ó, cobre mais da metade do território brasileiro, tudo bem? Aqui é a frase, e observe que está antes, ó, esse tapete de florestas com os rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia, né? Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Aí a segunda, não canso de admirar as belezas da maior floresta. Não cansa, aqui ó, não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo.
tá? E aqui, antes, vem falando quem viaja pela região e vem logo após a frase da letra B, tudo bem? Na letra C, maior floresta tropical, foi o que eu acabei de ler para vocês, não foi? Não canse de admirar a beleza da floresta. E dê até a continuidade da frase. E a letra E, a mata contínua. Cadê? Tá bem aqui. Aqui, ó. A mata não tem, cadê? Mais fim. Mata contínua, tá vendo? Com árvores muito altas. Então, aqui é o fragmento da letra D. E o da letra C, aqui é a floresta tropical do mundo, que foi até o complemento dessa frase aqui, ó. Tá vendo? Não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. Então, encontramos as frases no texto, tá? Então, você vai dar uma pausa aí, tá certo? Leia agora e descubra, né? Qual que você acha que é uma opinião, sem ser um fato. Dê uma pausa aí, depois a gente vem, vocês voltam aqui comigo. Agora que você deu uma pausa, releu aí, né? Vamos agora para a nossa alternativa. Qual é a alternativa que vocês acham que é uma opinião? Vamos ver? Dá uma pausa aí, calma, calma, dá uma pausa e depois volta aqui comigo. Agora que você deu aquela pausa, então agora a gente vai ver, né? Qual foi a sua resposta? Vamos ver se é esta. Vem aqui comigo. Letra B, muito bem, letra B. A letra B é uma opinião, muito bem, gente, muito bem. Fico muito feliz aí que vocês conseguiram. Gostaram, gente, da forma que a gente fez hoje? Como é que a gente fez hoje aqui para a gente responder? Gostaram? Fico muito feliz. Então, esta será a técnica que você, tá? Vamos ver na nossa próxima aula, eu tento trazer mais texto para vocês, para a gente trabalhar. Mas esta é a forma que vocês vão ter que fazer para realizar realmente a prova do SAEB, tá bom? Então, primeiro a gente vai para as questões, depois a gente vai para o texto, e a gente só vai enfatizando os trechinhos que estão nas alternativas para conseguir agilizar e fazer tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, gente, volta de novo aqui este vídeo, tá certo? Com bastante atenção, pratica também, não esqueçam de estudar, ok? E se você também não me segue no Instagram, me siga, coloca aqui, @Elisângela_Coelho, será muito bem-vindo. E se você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta lá também no meu direct, tá certo? E aqui também nos comentários, se vocês quiserem. E se inscreva, repetindo aqui, eu repito para você, se inscreva aqui então no meu canal, para você aproveitar todas as dicas, tudo para você realmente se preparar e arrasar aí nas provas, tá bom? Ah, e quase me esquecendo, gente, já começou as inscrições para o IFPE, tá bom? Então, você, nono ano, que quer fazer ensino médio, concurso técnico, nível federal, eu vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês o link para vocês se inscreverem. Legal! Inscrição gratuita, gente, de graça. Então, vamos aproveitar também, ok, gente? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e tchau, tchau!